Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. É nóis, Rolandinho? É nóis! Fez o teste? Fiz o teste, cuspi no potinho, não tenho nada, meu amigo, eu tô livre! Sai Covid! Do me a favor, please. Get out of here. Contrariando o ditado que diz copia, mas não faz igual, hoje a gente tem outra parte das cópias descaradas de desenho. Lembrou seu TCC? Lembrou a prova de matemática? Copiou descaradamente do seu amigo? A matéria lá da Wikipédia que você troca as frases de ordem, é tipo isso. Pessoal, semana passada a gente comentou aqui sobre As Five, que é mais uma obra do Globoplay que promete muito. A série ela acompanha a vida adulta das protagonistas de Malhação Viva a Diferença. E o legal, pessoal, é que a história amadurece junto com os personagens. Realmente, os temas que já eram muito avançados agora estão ainda mais complexos, bem variados. Afinal, cada vida é diferente da outra, né? Nesse mundo poucas coisas são certas, a vida que se leva, Subaru, Norela, Ásia, América, Serra, E essa evolução, Rolandinho, você vê também no trabalho das atrizes, que já entregaram momentos bem emocionantes nesses primeiros episódios. E claro, não dá pra gente deixar de lado a parte técnica dessa série. O resultado disso tem tudo pra garantir o reconhecimento de As Five em premiações internacionais, assim como aconteceu com a temporada de Malhação. Bora então, galera, acompanhar As Five pelo Globoplay e ver o que aguarda aí com essas personagens que ainda tem muito pra ensinar pra garotada. E pros adultos também, né? É isso aí, pra todo mundo. Por que não? Das corridas de Biga de Roma até os velozes carros de hoje, homens corajosos têm enfrentado os desafios das corridas. Agora o teste final. A corrida espacial. Como a gente mostrou aqui, galera, já uma vez no Pipocando, se tinha uma coisa que o estúdio Hanna-Barbera curtia fazer, era copiar as próprias franquias de sucesso e fazer versões alternativas. Tipo Pipocando música, Pipocando games, Tipo essa lista, a gente já copia a ideia que deu certo, a gente faz ela de novo. Genial isso, cara. Você vai ficar esperando alguém te copiar? Já se copie. Vocês precisam mudar o mindset de vocês. E a corrida espacial do Zé Colmeia é outro exemplo disso, galera, sendo a imitação interplanetária perfeita do clássico Corrida Maluca. Ah, pera aí, mas não é um formato que a Corrida Maluca criou? Mais ou menos. Só de bater o olho você já nota que alguns pilotos são versões quase literais de outros personagens consagrados, tipo o Muttley do espaço. O maior exemplo é o Fazão e o seu cachorro Trambique, que além de serem clones perdidos do nosso querido Dick Vigarista e do Dogo Muttley, que o Bock já de maneira sábia pontuou aqui, eles têm até bordões que são muito parecidos. Vamos, ria mais, ria. Mas como essa cópia aí não foi o suficiente, o Fazão era na verdade a identidade secreta do Capitão Guapo, que era basicamente uma versão trapaceira do Peter Perfeito. E o Capitão Guapo e o Branquinho, uma dupla de gente limpa e da melhor qualidade. Ó, mesmo tendo alguns personagens conhecidos, como o próprio Zé Colmeia e também o Tutubarão, o restante do elenco era bem sem graça, né? E o desenho só teve uma temporadinha. Sabem de uma coisa? Eu já ouvi falar em climas congelantes, mas isto aqui é simplesmente ridículo. We're opening a new ride, the Street Sharks. Wow, they look almost real. Tartaruga! 4 irmãos mutantes que saem por aí combatendo o crime pela cidade, tendo a ajuda de um amigo humano, é algo que vocês devem conhecer muito bem. Ah, a gente não está falando aqui de Tartarugas Ninja, se é que você está pensando, Bruno Bock. Não estamos. A gente está falando aqui de uma das cópias mais famosas dos adolescentes cascudos, que são os bizarríssimos tubarões urbanos. Acho que tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é tartaruga ninja, uma coisa é tubarão urbano, gente. Porque as tartarugas, elas são ninjas. Os tubarões, eles já são mais uma coisa da cidade. We're the Street Sharks. Yeah! Awesome! Bom, de cara, uma das imitações mais óbvias, né, é o trailer estilizado, que é uma clara versão do furgão, né? Furgão lá que tem da festança. Exatamente, que os ninjas mutantes usavam nas missões contra o clã do pé. Inclusive aquela dupla de vilões com o Lagostão e o Peixe Serra com cara de furadeira lembram muito os capangas, né, atrapalhados, que eram o Bebop e o Rocksteady. Ó, apesar da história de origem tentar ser um pouco diferente, o soro que transformou os heróis em tubarões parece muito o Uzi, que é aquela gosma verde que causou a mutação nas tartarugas. Bom, mesmo com todas essas semelhanças, os heróis comilões conquistaram a criançada, sendo uma das cópias aí únicas que rivalizou de fato com o desenho original, né? Maybe I'll go get something. Pizza okay? Pizza?
Eu nunca ouvi falar dos tubarões urbanos. Você já ouviu falar dos tubarões urbanos? Nunca ouvi falar, não teve Nunca ouvi falar. O sucesso foi tão grande que a animação ganhou um spin-off e até várias linhas de brinquedinhos. Olha só que coisa bacana. Com direito a uma propaganda zoada estrelando ali o Vin Diesel. Ou seja, bombou, não bombou na nossa bolha. Dad! Totally outrageous! What? O mais engraçado, galera, é que nessa propaganda o Vin Diesel usa um boneco do Ripster pra bater no boneco do Rafael, dizendo que os tubarões urbanos acabam com a concorrência. Entendeu? Ele faz Entendi. faz a piada. Olha só que ousado. Né? Uau. Grave. Boom! Death. Diesel. It's good to be back, Tiger Sharks. I feel like my old self again. Ó, imagina se os Thundercats virassem animais marinhos e deixassem Thundera para embarcar numa aventura subaquática enfrentando piratas mutantes. O que você acha dessa ideia? Acho absurdo. Essa é literalmente a premissa de Tiger Sharks, a esquecida e mais descarada imitação da Turma do Lion, que fazia parte de um programa de desenho chamado Comic Strip. Ó, é interessante porque Thundercats foi criado para vender os bonecos, fez sucesso e aí os caras copiaram o desenho. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Parece ter uma tendência a sempre copiar e transformar em bicho marinho. Você vê que teve o tubarões urbanos e agora que tem o shark, sei lá o quê. Ou seja, sempre vira tubarão. A cópia é... Quando você vê um tubarão, meu amigo, provavelmente ele é uma cópia. I don't believe it. I look like a shark. A animação se passa no planeta aquático Water-Oo. E os heróis são seres híbridos de humanos com peixes que usam um dispositivo pra virar uns bichão bombado. E se na série original os personagens são uma espécie de felino, né, que é muito legal, os protagonistas, né, da cópia se transformam em diferentes tipos de bichos marinhos, como orcas e polvos. Muito interessante. Muito interessante. Eu gosto. Eu prefiro Thundercats. 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 Oh. Os desenhos foram tão comparados que a forma animal do Mako, que é o líder lá dos Tiger Sharks, teve uma ponta no remake de Thundercats lançado em 2001. Bom, os criadores da cópia também fizeram outra chamada Silverhawks, que é basicamente uma versão dos guerreiros felinos, se eles virassem ciborgues astronautas com um visual meio de ave. Perfeito. É, mano, é incrível. Aliás, o vilão dos Falcões de Aço, que é o monstro estelar, ele tinha uma frase de efeito parecida ali com a do Mun-Ra. Além disso, os dois foram dublados pelo Silvio Navas no Brasil. Ou seja, tipo, o bagulho, mano, é o mesmo personagem com o mesmo dublador. Que tem vida eterna, o poder. An assault on the Renegade Fortress tonight. A primeira geração de Transformers foi lançada em 1984 e conseguiu se manter relevante até hoje, graças aos brinquedinhos animados e aos filmes polêmicos. Bom, como toda série de televisão bem sucedida, o desenho ali dos robozinhos que viravam todo tipo de veículo ganhou uma cópia muito genérica, conhecida como os GoBots. GoBots é muito melhor. Ah, muito bacana GoBots mesmo, bombou. Leader one's right. Bom, curiosamente, essa animação aí foi produzida pela Hanna-Barbera e lançada depois de um mês da estreia de Transformers na TV aberta nos Estados Unidos. Na verdade, não é uma mulher, são duas pessoas, dois homens, Hanna e Barbera. A Hanna, ela era uma pessoa e tinha uma barbearia, chamava Hanna-Barbera. E depois de um mês... O Bock tá contando tudo errado a história, velho. Para! A Hanna era uma menina que trabalhava nesse estúdio e ela batia sempre que ia estacionar, apelidaram ela de Hanna-Barbeira e é isso, e ela fazia os desenhos maravilhosos. É verdade, por isso que a Hannah Montana não tem carro até hoje. Hã? Bom... Não, a Hannah Montana é outra história, não, ela não é a mesma? ela mora num local afastado. Na verdade, ela é Barbera, por isso ela não chega na montanha ainda. Ok. Gente, essas piadas de qualidade é o que a gente oferece aqui pra vocês, tá bom? Deixa o seu like e se inscreva, por favor, obrigado. A história acompanha a guerra entre os Guardiões e os Renegados pelo mundo de... Globotron? Globotron. Pelo mundo de Globotron, exatamente como os Decepticons e os Autobots lutam lá pela Cybertron. Agora, a questão é a seguinte, Globotron deveria passar na Globo, olha que bacana, é o mundo da Globo. Oi, Globotron em alerta total, Ritica. Deixa comigo, Simon. Bom, além de conflito idêntico, visual muito parecido dos personagens, também rolou aí o Jato Space Sea, que lembra demais o malvado Ramjet de Transformers. É a mesma coisa, gente, mas o plot twist vem agora, porque apesar do desenho estrelado pelo Optimus Prime ter saído primeiro, a linha de brinquedos do GoBots já existia em 1982 lá no Japão, ou seja, o GoBots, na verdade, é anterior ao Transformers. E o Transformers vem do sucesso dos brinquedos de GoBots. Tá entendendo isso? Ai, cara, ficou confuso.
Supletivo, supletivo. A questão é que lá no Oriente a coleção era chamada de Machine Robo e era a principal concorrente das 3 outras séries de colecionáveis que deram origem aos Transformers. I want no witnesses to our arrival. Then we'll have to destroy them. Yes, but we'll do it where we can't be observed. Hello! What took you so long? Nina é uma garota boa, mas tem que aturar o pai e a mãe, a Suzy. É meio estranho, né, galera? Sim. Sabe por quê? Porque a gente não está falando aqui de Padrinhos Mágicos. Não? Mas esse poderia ser aí a abertura de Pixie Pink. Isso porque, meus amigos, a semelhança entre os desenhos é enorme, tirando uma diferença ou outra ali, um detalhezinho, como a amiga da protagonista também conhecer a fada. That's not a help menu. I am the help! Pixel Pinky! Ao contrário do Cosmo e da Wanda, a Pink é completamente irritante e por isso toda a narrativa é uma versão meio que piorada ali das desventuras do time Turner. I'm so glad you said that. Bom, a prova disso é o jeito que a fadinha cor-de-rosa realiza os desejos, causando só mais um bando de problemas pra pobre menina, assim como os feitiços dos Padrinhos Mágicos. É isso. Nina! What does it do? Well, I don't know really. Ainda tem um livrão cheio de exceções que a Pixie Pink precisa obedecer ali pra fazer as magias, que é uma versão bem fajuta do código de regras imposto, né, pro casal de fadas. Imitação à parte, fica a observação de que o pai da protagonista é um personagem em particular que chama a atenção aí dos brasileiros por ele ser igualzinho ao Raul Seixas, é uma cópia do Raulzito. Ele até fala, prefiro ser... Mentira, ele não fala nada. Mas pode pôr a imagem que é bem parecido. Chickens love Tchaikovsky. Prefiro copiar, ao invés de ter que criar, do que fazer uma ideia do zero que flop e ninguém assiste, do que fazer minha própria ideia lixo que ninguém assiste. Bonito? Muito. South Park não foi feito pra qualquer um, gente. É um desenho meio apimentado, digamos Verdade. assim. Mas é aquele tipo de desenho peculiar que a gente chama de único, vai. É bem diferente. Eu estou aqui para dizer que vocês estão brincando com fogo. Ou quase isso, porque lá no Quiet, galera, um desenho chamado Block 13 fez o maior sucesso, sendo muito parecido, pra não dizer igualzinho o South Park. Por ter usado a mesma técnica de animação e usar uma estética muito próxima, o programa chegou a ser considerado por muitos como uma adaptação árabe de South Park. Bom, na real a série é só mais uma cópia, porque toda a dinâmica da relação e o próprio design dos personagens que rola são exatamente iguais ao original e o grupo de amigos lá do South Park. É a mesma coisa. Os maiores exemplos disso são o Saloon, que assim como o Kenny, morre em quase todos os episódios do desenho, cara. Ou então a versão menos babaca do Eric Cartman. Apesar disso tudo, galera, a animação teve grande importância pro país, já que foi feita aí dentro dos padrões morais e éticos locais, tendo uma pegadinha mais leve e familiar, tipo South Park, versão pra família. Isso. Yeah, listen, Ernesto. I want you to tell your nephew to back off with my daughter. Com todo o sucesso dos Simpsons e outras séries de animação mais adultas, a própria Fox tentou copiar a fórmula de Uma Família da Pesada e produziu Border Town. A sitcom basicamente mostra como seria a vida da inusitada família Griffin se eles vivessem numa versão fictícia do Novo México. There is nothing worse than a Mexican with glasses. He's a great guy. Bom, por falar nisso, a própria relação do protagonista ali com os vizinhos imigrantes funcionou como uma releitura da dinâmica entre o Peter Griffin e o amigo, que é o Cleveland Brown. Considerando que o criador da série também foi produtor executivo e showrunner de Família da Pesada, é normal a gente ver algumas semelhanças entre as duas animações, mas não tudo isso, né, galera? Mas Simpson tem isso, né? Se você pegar os desenhos criados pelo Matt Groening, vai falar então que é tudo cópia. Ah, é bem diferente lá, por exemplo, se você for pegar lá o medieval, esqueci o nome Mas é porque a pegada dele, é o traço dele, não é cópia. Não é cópia, se é o mesmo autor. Mas se tivesse os mesmos personagens e vizinho, tudo igual, as falas... E aí? E aí, Rolandinho? Pipocando é cópia de Pipocando? Você decide. E diferente do programa original e também do spin-off The Cleveland Show, Border Town foi um grande fracasso, sendo cancelado logo no primeiro aninho de vida. Apesar disso, galera, vale destacar que essa animação trouxe certa representatividade, pois foi uma das primeiras a introduzir uma família latina como protagonista.
Mi esposa con mi robot. Ay, ay, ay. Oh, Mini Pelé. Essa lista, essa parte 2 é dedicada, né, a uma série de pessoas. O Kimba é uma pessoa que a gente tem em mente. É verdade, vou pensar em mais desenhos aqui, galera. Escreve aqui. Galera, escreve aqui embaixo se tiver ideia de mais desenhos que são cópias. Tira a mão. Tia, solta o controle e vem pro YouTube.